Então, havendo quórum legal, declaro aberta a 7ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte deste ano de 2020. Em discussão e aprovação a ata da sessão anterior, a 6ª sessão ordinária. Pergunto se todos aprovam, ou se tem algum questionamento ou observação. Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Foram distribuídas no mês de junho de 2020 360 comunicações de prorrogação de prazo de conclusão de inquéritos civis, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Foram recebidas no mês de junho de 2020 141 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Mensagens oriundas das promotorias de justiça de Areis e de São José de Mipibu, encaminhando portarias e conversões de notícias de fato em procedimentos administrativos, conforme expedientes disponibilizados na mídia digital da pauta virtual. Mensagens eletrônicas oriundas da Promotoria de Justiça de Porto Alegre e das 44ª e 62ª Promotorias de Justiça de Natal, comunicando instaurações de procedimentos extrajudiciais, conforme os expedientes disponibilizados na pauta virtual. E, por fim, mensagem eletrônica, oriunda da 2ª Promotoria de Justiça de Macau, encaminhando cópia de decisão de conversão de inquérito civil em procedimento administrativo, além do arquivamento dos autos, conforme expediente disponibilizado na mídia digital. Nada mais, Excelência. Nada mais, Excelência. Perfeito. Muito obrigado, Felipe. Nas comunicações da presidência, propõe voto de felicitações pelo aniversário da Procuradora de Justiça Maria de Lourdes Medeiros Azevedo, a transcorrer no dia 10 desse mês de julho. Todos aprovam? Estão aprovados os votos à unanimidade. Felicitações, doutora Lourdinha. Faço rapidamente a comunicação a respeito do retorno do expediente presencial no Ministério Público dos demais poderes. Nós tivemos uma reunião semana passada e tudo indica, ainda está assim, em fase de negociação, mas tudo indica que teremos o início da retomada no dia 1º de julho. Desculpe, 1º de agosto. O tribunal pretende iniciar pelas sessões do Tribunal do Júri. Estamos já conversando com os colegas e com o tribunal para questões de segurança. Eu saiu. Está sem ouvir. Eu não estou conseguindo botar o mosaico. Houve um problema na conexão do Dr. Eudo, ele saiu da sala, né? Saiu. Aguardar ele retornar para prosseguir com a sessão. Ele deve estar sem o cabo Ethernet dele. Ele está acessando pelo celular e realmente não usa o cabo de rede, né? Usa o Wi-Fi, né? A conexão ideal é a conexão pelo cabo de rede, né? Organiza logo esse desfile das mães. Vamos incendiar a loja. Ai, eu quero ver esse desfile das mães e filhas. Eu tenho retornando. Doutor Eudo, o microfone está desativado. Ative, por gentileza, o microfone. Felipe, me ouve? Escuto. Pronto, então vou prosseguir. As comunicações da presidência, né? Falei do aniversário da doutora Lourdes, todo mundo ouviu, né? Ainda nas comunicações da presidência, queria fazer referência à
retorno das nossas atividades presenciais, conforme ajustado com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, OAB, Tribunal de Contas, estamos ajustando para 1º de agosto iniciar a retomada das atividades de forma gradual e paulatina. Do ponto de vista judicial, começaria com júri. Nós já temos conversado com o tribunal e com os promotores do júri aqui da capital, especialmente, sobre questões de segurança sanitária lá no plenário, e com as audiências criminais, possivelmente, não todas, naturalmente, o tribunal está ainda fazendo planejamento. Durante esse mês de julho, se houver algum retrocesso no que se refere às condicionantes epidemiológicas que dão segurança ao retorno, à retomada das atividades, que são o índice de transmissibilidade, a curva de óbitos e de novos casos, e a quantidade de leitos de UTI disponíveis, né? O percentual de ocupação do leito de UTI. Nós vamos avaliar essas 4 variáveis e outras questões mais, naturalmente, e ao longo do mês, se confirmar que estamos em índices aceitáveis, então tudo indica que nós iniciaremos essa retomada no dia 1º de agosto. Então, já estou antecipando aqui ao Conselho, falarei na sessão do Colégio na quinta-feira e vamos comunicar a classe. Não há ainda nada assim definido, é uma data prevista, né? Uma estimativa de início de retomada, mas é importante que já divulguemos isso, porque temos um pouco menos de um mês e as pessoas já vão se programando, se preparando, né, para esse retorno. Não havendo mais comunicações, só faço apenas a solicitação de inclusão da coordenação das promotorias de justiça de Natal, com atribuição em matéria de combate à sonegação fiscal, que foi incluída depois pelo relator, e a matéria de simples apreciação não teria dificuldade. Se ninguém tiver objeção, fica então incluído na ordem do dia. Não havendo então incluída, passa as comunicações da corregedora. Boa tarde. Quero parabenizar a doutora Lourdinha, né? Dia 10, feliz aniversário. Você disse que não estava nem lembrando, mas dia 10 está chegando. Muita saúde, viu? Continuar aí linda e maravilhosa, cumprindo sua obrigação. Quero propor uma nota de pesar pelo falecimento do irmão da doutora Genivalda. Seu Guaraci de Souza Figueiredo, ele faleceu no final de semana passado, e eu gostaria de propor essa nota de pesar. A doutora Genivalda continua em trabalho voluntário lá na corregedoria, foi o primeiro membro do Ministério Público que retornou ao Ministério Público para um trabalho voluntário, né? Outros membros, em outra ocasião, retornaram, mas para um trabalho remunerado. A doutora Genivalda retornou para um trabalho voluntário. O irmão dela faleceu no final de semana passado. Gostaria de propor essa nota de pesar. E só informar que nós, em junho, fizemos 13 correições virtuais. Os colegas têm gostado bastante, é o tempo que eles precisavam, muitos deles precisavam para colocar em dia as suas atribuições, e está dando tudo, dentro do possível, tudo dando certo. Era só isso, Excelência. Excelente, muito obrigado, doutora Carla. É só registrando a nota de pesar, a senhora poderia repetir o nome? É Guaraci de Souza Figueiredo. Que consta Darcy de Souza Figueiredo. Guaraci. Todos aprovam, então isso é aprovado. Guaraci. Então, aprovada a unanimidade e será feita a comunicação devida. Passo então as comunicações dos conselheiros. Doutor Anísio Marinho. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhora corregedora. Boa tarde, caros colegas. Felipe, nosso secretário. Primeiro, também congratular com a doutora Maria Lourdes, que vai aniversário agora, dia 10 de julho. Ela tenha muita saúde, muita paz, ao lado dos seus familiares, uma vida longa, né? Desejar tudo de bom e, sobretudo, nesse momento que nós estamos vivendo, saúde. E dizer aos colegas que realmente é um prazer novamente vê-los por aqui, ainda que de forma virtual, né? É o que é possível. Que realmente dê tudo certo para que a gente possa voltar ao trabalho no dia 1º de agosto e aí voltar a nossa convivência. E desejar a todos muita saúde,
e aos seus familiares, aqueles que precisam, né, de um repouso maior. E, enfim, ficamos em casa e vamos caminhando aí, esperando que tudo passe o mais rapidamente possível. É só, Excelência. Muito obrigado, doutor Anísio. Doutora Lourdes. Boa tarde a todos. Obrigada pelas felicitações, doutora Carla, doutor Eudo e doutor Anísio e demais colegas, me antecipando. E não tenho nenhuma outra comunicação a fazer, não. Só ansiosa para o retorno no nosso local mesmo de trabalho, se Deus quiser, mas com muita saúde e muito cuidado. Obrigado, doutor, se Deus quiser. Doutora Miriam. Felipe, se alguém por acaso não estiver, porque aqui no celular não estou conseguindo ver todo mundo, aí você me alerta. Mas a doutora Miriam está aí. Né? Doutora Miriam, é interessante a questão do microfone. Ativar o microfone. Pronto. Ok, né? Ok agora? Porque não estava para ver a visão. Então, boa tarde a todos e reiterando as congratulações, os votos de muita saúde, muita paz, muita harmonia para a nossa generosa, dedicada e exemplar colega Maria de Lourdes. Tudo de bom, que Deus lhe abençoe sempre, você e sua família. E também me acosto aos votos de pesar pelo falecimento da irmã da doutora Genifalda. Só isso. Momento. Muito obrigado, doutora Miriam. Doutor Herbert. Excelência, também me acostar às felicitações do aniversário da doutora Lourdes, muita saúde e felicidade. Nenhuma comunicação mais, Excelência. Muito obrigado, doutor Herbert. Doutor Braz. Comunicações, apenas quero também saudar em especial a doutora Lourdes, a todos e em especial a ela, pela passagem do seu aniversário, dia 10, desejando uma vida longa e muita saúde, nós, nesses tempos difíceis, que nós realmente preservemos a saúde, principalmente a distância, né, desse terrível que está, né, realmente assombrando o mundo, nos 4 cantos do mundo. Então, e desejar que nós retomemos as atividades, né, com muita serenidade, com muita prudência e com as medidas, as cautelas, né, necessárias para a prevenção que o caso exige, né. Perfeito, muito obrigado, doutor Braz. Doutor Fernando Vasconcelos. Doutor Fernando está aí, né? Está. Doutor Fernando, ativa o microfone, por gentileza. Alô? Alô? Estamos ouvindo. Deu certo. Deu certo. Boa tarde, senhor presidente, senhora corregedora, caros colegas, integrantes desse colegiado. Inicialmente, me acostar também, né, aos votos de parabéns à doutora Lourdinha, que esse ano que se inicia para ela seja repleto aí de saúde, de paz, né, sobretudo saúde nesse momento difícil, né, e que ela possa, esse próximo ano, estar aqui, né, firme e forte conosco, na sua agradável companhia aqui nesse colegiado e lá na Procuradoria, brevemente, firme e forte, com muita vitalidade, com muita disposição, e mantendo essa amizade que a gente vem mantendo ao longo desse tempo. Tudo de bom, doutora Lourdinha. Gostaria também de propor aqui, me acostar inicialmente também ao voto de pesar trazido por doutora Carla, em relação ao irmão de doutora Genivalda, e gostaria também de propor um voto de pesar à nossa colega Kalina Filgueira, né, que perdeu também uma cunhada ontem, né, vítima de Covid, a médica Débora Cristina Araújo Fernandes, que é irmã também do
juiz Cleófas, né, foi presidente da Amarne, e aos dois eu gostaria de propor, né, esse voto de pesar nessa doença terrível aí que tem levado muita gente conhecida, né, e que bate na porta a minha família mesmo. Já tive 4 irmãs que foram infectadas, graças a Deus superaram, né, sem maiores gravidades, 2 cunhados, um sobrinho, e por mais que se cuide, parece que chega realmente qualquer vacilo, a doença é transmitida, né? Então, voto de pesar a nossa colega, extensiva ao seu marido, né, o juiz Cleófas, e, por fim, excelência, só para informar, né, não sei se todos aqui já tomaram conhecimento, mas que agora há pouco, no meio-dia, na entrevista coletiva, a governadora anunciou a suspensão da etapa 2, né, do isolamento aí social, que consistiria em abertura de restaurantes, bares, né, e de estabelecimentos comerciais até 600 metros quadrados, né. Foi anunciado há pouco, em razão, segundo a governadora, da intensa ocupação dos leitos de UTI aqui no nosso estado. Então, é isso. E boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Fernando. Então, eu submeto a todos a nota de pesar para passagem da doutora Débora Cristina, cunhada da doutora Kalina, né, irmã do doutor Cleófas. Todos aprovam? Inclusive, Então, aprovada a unanimidade, será feito, doutor Fernando, então, a comunicação à colega. Não, já deu certo. Doutor José Alves. Inicialmente, eu parabenizo a doutora Lourdes pela passagem do seu aniversário, que será no próximo dia 10, e que continue assim, com tanta disposição, como ela sempre demonstrou, na atuação perante o Ministério Público e também na vida, no dia a dia, na vida privada dela. Me acosto também aos votos de pesar, um proposto pela doutora Carla e outro pelo doutor Fernando, com relação ao senhor Guaraci de Souza Figueiredo, irmão da doutora Genivalda, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, prezo bastante, gosto muito, me dou muito bem com ela, e também a doutora Kalina Filgueira, e também o doutor Cleófas Coelho, pelo falecimento da irmã dele e da cunhada, a doutora Débora. Só isso, né? Muito obrigado, doutor José Alves. Doutora Naide. Sim, queria felicitar especialmente agora a doutora Lourdinha, nossa queridíssima. Eu tenho o privilégio de vê-la quase todo dia quando a gente está no trabalho, né, minha vizinha de frente. Desejar muita saúde e paz para você, Lourdinha, tudo de bom. E desejar um ótimo restabelecimento para o nosso colega Herbert, que está com a Covid agora, mas superando aí bravamente, né? Graças a Deus, aparenta estar muito bem. E saúde para você, Felipe, que parece estar meio adoentado e que vai buscar o atendimento logo após a sessão, né? Vamos puxar as orelhas, né, Herbert, dele? Perfeito. Tem que correr atrás. Não acredito. Muito obrigado, doutora Naide. Doutor Silvio Dantas. Boa tarde aos colegas, AC Comunicações, e aproveitar para parabenizar a doutora Lourdinha, que ela tenha muita saúde e que continue com essa energia extraordinária, né, que sempre demonstra, todas as vezes que a gente se aproxima, que a gente tem algum contato com a doutora Lourdinha, é uma oportunidade para receber, né, essa vibração tão positiva que ela tem, e que essa energia seja cada vez mais intensa. E me acosto também aos votos de pesar apresentados por Carla, a doutora Carla e por doutor Fernandes. É isso. Muito obrigado, doutor Silvio. Passamos, então, para a ordem do dia. A matéria que havia sido incluída há pouco, ficou como a primeira, coordenação das promotorias do Distrito do Natal com atribuição em matéria de combate à sonegação fiscal, tutela de fundações e entidade de interesse social. Indicação para o promotor de justiça João Vicente Silva de Vasconcelos Leite como coordenador, período 5 de agosto de 2020 a 4 de agosto de 2021. E doutor Jean Paulo Seco como substituto. Todos aprovam? Algum questionamento, observação?
Não havendo, então, por unanimidade, indicado o bacharel João Vicente da Silva para coordenador das referidas promotorias. Coordenação das promotorias com atribuição em matéria de defesa da pessoa com deficiência e idosos. Indicação da promotora Flávia Medeiros como coordenadora e da promotora Sueli Magna como substituta, período de 7 de fevereiro de 2020 a 6 de fevereiro de 2021. Todos aprovam? Então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Natal em matéria de fazenda pública. Indicação do promotor Cristiano Bahia Fernandes Araújo como coordenador. Se todos aprovarem, permaneçam como estão aprovados, então, a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça do Natal com atribuição em matéria de defesa do meio ambiente. Indicação do promotor Cláudio Alexandre Melo Onofre como coordenador e da promotora Gilca Dias da Mata como substituta. Período de 7 de março de 2020 a 6 de março de 2021. Alguma observação ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de Natal com atribuição em matéria da educação. Indicação da promotora Zenilde Ferreira Alves de Farias como coordenadora, período 7 de março de 2020 a 6 de março de 2021. Alguma observação ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Natal em matéria de defesa da saúde. Indicação em escala de rodízio semanal das promotoras de justiça Ciara Maria Pinheiro de Albuquerque, Gilcilene da Costa Souza e Raquel Batista de Ataíde como coordenadoras, nos termos do artigo 42 da Lei Complementar Estadual 141 de 96. Alguma divergência ou observação? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias em matéria de consumidor, também de Natal. Indicação do promotor de justiça Marconi Antas Falcão de Mello como coordenador e do promotor Alexandre Matos Pessoa da Cunha Lima como substituto. Alguma observação ou questionamento? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Monte Alegre, período de 7 de março de 2020 a 6 de março de 2021. Indicação da promotora Leila Regina como coordenadora e do promotor de justiça Mariano Paganini Lauria como substituto. Alguma observação ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Pau dos Ferros, 7 de março de 2020 a 6 de março de 2021, indicação do promotor Paulo Roberto Andrade de Freitas como coordenador e do promotor de justiça Wilson Vieira Barbosa como substituto. Se não houver divergência ou observação, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Açu, indicação do promotor Daniel Lobo Olimpo como coordenador e do promotor Alexandre Gonçalves Frazão como substituto. Período de 7 de março de 2020 a 6 de março de 2021. Se houver alguma observação ou divergência, não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Santa Cruz, 7 de março de 2020 a 6 de março de 2021. Indicação do promotor Ricardo José da Costa Lima como coordenador e da promotora de justiça Sandra Angélica como substituta. Alguma observação ou questionamento? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de São Gonçalo do Amarante. Mesmo período, indicação da promotora Rosane Cristina como coordenadora e do promotora Lidiane Oliveira dos Santos como substituta. Alguma observação? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Macau, 4 de junho de 2020 a 3 de junho de 2021. Indicação do promotor de justiça Macleno Lira dos Santos Leite para coordenador e da promotora Isabel de Siqueira Menezes como substituta. Alguma observação ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de João Câmara, 20 de junho de 2020 a 19 de junho de 2021. Indicação do promotor Leonardo Dantas Nagashima como coordenador e do promotor Paulo Gomes Pimentel Júnior como substituto. Alguma observação ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Coordenação das promotorias de justiça de Ceará-Mirim, 23 de junho de 2020 a 22 de junho de 2021. Indicação da promotora Adriana Lira da Luz Melo como coordenadora e da promotora de justiça Eliana Luciana Germano como substituta. Alguém tem alguma observação ou divergência? Não havendo, então, aprovada a unanimidade. Passamos, então, à linha O,
edital número 12 de 2020, cargo promotor de justiça de Luiz Gomes, segunda instância, critério de provimento, promoção por merecimento per salto. Não houve interessados, conforme o aviso 81 de 2020, e a informação ao Conselho é que será publicado mais uma vez edital de promoção por merecimento per salto para o cargo promotor de justiça de Luiz Gomes, de segunda instância. Eu tenho a impressão que essa já é a segunda ou terceira vez, é isso, Felipe? Vai ser a segunda vez que esse edital... Segunda vez. Na verdade, o edital já tinha sido publicado e tinha ocorrido um interessado, só que o interessado ele não entrou em exercício. Então, considerando também esse fato, que um interessado não entrou em exercício, já vai ser o terceiro edital. Terceiro edital. Pois, caso não haja interessados nesse terceiro edital, aí eu trarei a matéria para o Conselho para uma avaliação mais profunda, porque está bastante evidenciado que não está havendo interessados para a promotoria de Luiz Gomes. Mas sigamos, então. Algum questionamento quanto à publicação do edital? Não havendo, então, aprovada a unanimidade a republicação do edital de promoção e merecimento pessoal para o cargo de promotor de justiça de Luiz Gomes, segunda instância. A linha P, procedimento de gestão administrativa 2371/2020, o conselheiro Arli Maia é o relator, reabilitação de sanção disciplinar. Processo mesmo, excelência. Processo no computador. Tá certo. Esse processo, eu acho que foi distribuído voto para todo mundo aí, né? E eu acho que seria suficiente ler a ementa, né? Se todos concordarem. Perfeito, perfeito. Então, lá vai, ementa. Reabilitação de sanção disciplinar. Cancelamento de nota em ficha funcional. Pena disciplinar de advertência. Atribuição do Conselho Superior do Ministério Público. Comprovação do decurso de prazo de 2 anos. Não ocorrência de outra punição disciplinar. Preenchimento dos requisitos. Voto pelo deferimento do pedido e encaminhamento do recurso de ofício ao egrégio Colégio Procurador de Justiça, nos termos do artigo 227 e seu parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual número 141/96. O voto é esse, senhores. Muito obrigado, doutor Arli. Como a questão é singela e todos já tiveram acesso, se alguém tem alguma divergência ou questionamento ao relator, ou queira fazer alguma observação ou divergir, não havendo divergência, então, aprovada a unanimidade dos termos do voto do relator, o cancelamento da nota constante da ficha funcional do membro do Ministério Público Estadual em questão, tendo em vista o decurso do prazo de 2 anos do trânsito julgado da decisão capítulo a pena disciplinar de advertência. Encaminhados ao Colégio de Procurador de Justiça, nos termos do artigo 227, parágrafo 2º da Lei Orgânica do MPRE. Muito obrigado, doutor Arli. A linha aqui, procedimento de gestão administrativa. Excelência, eu peço também, aplicação. Desculpe. Eu peço permissão para me retirar. Já terminou, era só esse processo. Obrigado. Bom trabalho para todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Valeu, um abraço. Estou ali, seu relator. Esse procedimento, igualmente idêntico ao que o conselheiro Arli acabou de relatar, também foi disponibilizado. Se trata de uma reabilitação de sanção disciplinar, já ultrapassado, portanto, o período dos 2 anos, e nos mesmos termos, eu também voto no sentido de ser deferido a reabilitação e, por força do dispositivo também citado, que seja encaminhado um recurso de ofício ao Colégio de Procuradores de Justiça. Para sintetizar. Perfeito. Questiono se há alguma... Perfeito. Muito obrigado, doutor Anísio. Há alguma observação ou divergência? Não havendo, então, o Conselho, da mesma forma, por unanimidade, aprovou o relatório e igual votação deliberou pelo cancelamento da nota constante da ficha funcional do membro do Ministério Público em questão, nos termos do voto do relator. Processo extrajudicial 02232361 81/2018 57, recurso administrativo contra decisão de arquivamento. Conselheiro Anísio Marinho também relator.
Também, Excelência, o feito também já foi disponibilizado e eu não estou acatando exatamente o recurso e, portanto, mantenho a decisão de arquivamento. Perfeito. Alguma divergência ou questionamento quanto ao recurso administrativo em questão? Não havendo, então, o Conselho, por unanimidade, aprovou o relatório e, em igual votação, deliberou pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos termos do voto do relator. Processo extrajudicial 22.448/2020, conselheira Miriam Selle é a relatora. Excelência, eu, melhor analisando o processo, eu resolvi retirar de mesa, converter em diligência para os fins do artigo 4º, parágrafo 3º da resolução 1218. Tá? A outra parte contra-razoar, que não quiser oportunidade para ela. Então, está retirada da próxima sessão, trarei. Se fosse cumprida a diligência. Pois é. Processo extrajudicial 80.2019.000870. Conselheira Daci Oliveira é a relatora. Doutora Daci está aí. Para ativar a câmera não, o microfone, por favor. Ela desapareceu daqui da tela. A minha eu vejo aqui, só que não o som, não tem o som. Ela está na tela, só não estou... Só o som. Falta o som, Daci. O microfone está desligado. Vamos adiantando. Vamos adiantando a pauta e a gente retoma esse item quando ela... Pode ser que tenha algum problema na internet, né? Não tem prejuízo. Então, fica... A linha T da ordem do dia fica prorrogada para mais adiante. Então, o julgamento dos processos se encontra em mesa da pauta virtual. Primeiro bloco, o conselheiro Anísio Marinho, o relator, de 1 a 38. E o revisor é o conselheiro Silvio Dantas. Doutor Anísio, tem destaques? Não, Excelência, eu tenho destaque, apenas gostaria de agradecer e constar que mantive contato anterior com o nosso eminente revisor, que me fez ver algumas ponderações e alguns tópicos de materiais que já foram corrigidos. Eu acatei, né, e agradeço, e, portanto, sem destaque. Já encaminhei. Doutor Silvio, tem destaque? Doutor Eudo, as observações que eu teria que fazer, eu já, numa conversa com o doutor Anísio, né, já passei, então, era isso, estou satisfeitíssimo. Muito obrigado, doutor Silvio. Pergunto se algum conselheiro tem destaques ou observações do 1 ao 38. Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator, devidamente revisados. Doutora Luz Medeiros, 39 a 48. Estão em mesa, Excelência. E o conselheiro... Doutor Anísio. Tem destaque, Excelência? Revisor. Não, eu digo que Vossa Excelência, como relatora, tem alguma observação ou destaque? Eu mesma não, Excelência. São todos processos simples. Também não, Excelência. Por parte da revisão, tudo ok. Também não, doutor Anísio. Perfeito. Também algum não. Outro conselheiro? Pois não. Conselheiros, demais conselheiros têm destaques ou observações a respeito de 39 a 48? Não havendo, então, aprovados à unanimidade nos termos do voto da relatora. Conselheira Miriam Selle, 49 a 77, e a conselheira Lourdes é a revisora. Doutora Miriam, tem destaque do 49 Nenhum destaque, Excelência. Nenhum destaque. Doutora Lourdes, tem destaque. Muito obrigado, senhora. Também examinei os processos sem nenhum destaque, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Do 49 a 77, algum conselheiro tem destaque ou observações? Não havendo, então, aprovados à unanimidade do termo de voto da relatora. Vou retomar o item T, porque eu estou vendo a doutora Daci aqui na sala. O item T da ordem do dia, doutora Daci.
Tá ligado Pronto, aqui. estamos ouvindo a senhora agora. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora Estamos. sim. Estamos ouvindo. Está ouvindo? O voto foi Sim, disponibilizado. A senhora pode O voto foi relatar e votar. disponibilizado. Pronto, excelência. O voto foi disponibilizado. É um recurso administrativo. Eu estou pelo conhecimento e desprovimento, porque é um descarte irregular de resíduo. Inclusive, já até fez o objeto. Já foi solucionada a questão lá em Tanguaritama. Só isso. Conhecimento e desprovimento do recurso administrativo. O voto está na pauta. Muito obrigado, excelência. Algum conselheiro tem observação ou divergência? Não havendo, então o Conselho Superior do Tribunal, por unanimidade, aprovou o relatório e a votação deliberou pelo conhecimento e desprovimento do recurso administrativo em questão no termo do voto da relatora. Continuando com a pauta virtual. Doutor Herbert, excelência. Agora. Estou só descendo aqui, é porque eu estou com ele no computador e está meio lento. Agora vamos para o item 4, não é isso? Exatamente. Doutor Herbert, relator. Pronto, doutor Herbert, processo número 78 a 98. E a conselheira Miriam é a revisora. Doutor Herbert não doutor Herbert tem destaque. Ele saiu. Ele não está na sala. Ele não está, Herbert. Ele avisou aqui no grupo que está sem som e sem câmera. Ele avisou agora no grupo. Estou sem som e sem câmera. Vamos seguir para o item 5. Enquanto o Felipe tenta entrar em contato com o doutor Herbert, deixamos o 4 sobre o Estado. Passando ao item 5 da pauta virtual. Conselheiro Braz Paulo, relator. 99, o revisor é doutor Herbert. O revisor é doutor Herbert. O revisor é doutor prejudicado também, porque ele é o Mas a jurisprudência do Conselho considera que não prejudica a ausência eventual do tudo bem, sem destaque, não? Salvo se ele tivesse... Processo sem destaque. É um destaque. O conselheiro tem destaque do número 96. Pronto, entrou. Pronto. Beleza. Tem problema aqui. Chegou? O cabo aqui está falhando. Primeiro vamos saber dele se há destaque no número doutor Herbert. Certo. Dos meus. Vossa Excelência tem destaque dos números 99 a 111 da pauta virtual. Tenho 2. É o item 5. É o número 80 da ordem. Número 80 não, da ordem. Agora estamos no 99. Estamos do 99 a 111. Eu sou o relator? Revisor. A gente volta depois para o seu bloco. Primeiro, que já iniciou a votação. Só elogio. Só elogio. Vou questionar o doutor Herbert de novo, porque não está muito claro. Doutor Herbert, do número 99 a 111, Vossa Excelência tem destaques ou observações? Não. Não tem. Algum conselheiro tem destaque de 99 a 111? Não, então aprovados à unanimidade nos termos do voto do relator, doutor Braz. Aí voltamos agora ao item 4. E o relator é o doutor Herbert. 78 a 98. Certo. Tem um destaque, excelente. Aí o senhor pode apresentar os 80. E o número 84. É simples. O número 80, eu votei pela não homologação porque se trata de o promotor não apurou o dano, se houve dano ao município. Ele se preocupou apenas com a questão de improbidade que já estava prescrita, mas não investigou dano ao erário que foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado, pelos órgãos internos. E ele, o promotor, se valeu de uma decisão transitada em julgado pelo Tribunal de Contas
quando isso não impede o promotor de justiça apurar o dano ao erário. Então, esse foi o primeiro destaque. Votei pela não homologação. Excelência, tenho observação em relação a essa questão. Eu também, Excelência. Perfeito. Creio que o doutor Fernando também. Pronto, é o número 80, tá certo? Da ordem. O que houve nesse caso? Estou falando aqui, eu não abri o voto aqui, mas eu estou lembrado. É um problema de despesas que não foram prestadas contas, não constaram das prestações de contas, e depois o corpo técnico do Tribunal de Contas apontou que foi pagamento de despesas que não foram comprovadas. Certo? E aí o promotor de justiça se preocupou apenas com a questão de improbidade administrativa. Ele não averigou o dano ao erário, foi em torno de R$130 mil, contado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mais ou menos isso. Vou tentar abrir aqui. Doutor Herbert? Oi. Poderia esclarecer se essa decisão do Tribunal de Contas é uma decisão condenatória? Certo. O Tribunal de Contas, deixa eu abrir aqui, o Tribunal de Contas, através do seu corpo técnico, apontou que não houve a prestação de contas de R$130 mil do Tesouro do município. Não. Não é apenas multa, tá certo? São situações em que não houve comprovação da despesa do dinheiro público. O promotor se valeu apenas, como eu disse, da questão da improbidade administrativa. Tá. A pergunta que eu estou fazendo se o Tribunal de Contas chegou a condenar o município ao pagamento desse valor. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no dano ao erário. Vou abrir o voto aqui. Tá, porque a gente teve um caso, acho que é esse até que o doutor Zé Alves vai mencionar, foi um caso da minha relatoria, ele era o revisor, a gente se debruçou sobre o assunto, e a gente terminou encontrando decisões recentes do Supremo, né, inclusive já tem uma repercussão geral, que diz mais ou menos o seguinte: somente o ente público beneficiário possui legitimidade ativa para a propositura de ação executiva decorrente de condenação patrimonial imposta por Tribunal de Contas. Perfeito, não é esse caso, não. Esse eu estou ciente, e nos meus votos eu sempre abordo essa posição do Supremo. A questão aí... Não foi nem apurado, é isso? É que não houve, o promotor não apurou. Exatamente. O dano ao erário, para onde foi esse dinheiro? Está faltando R$130 mil na conta do município. O promotor tem que apurar o dano ao erário, não é a legitimidade para ir buscar o dinheiro do patrimônio do município, não. Mas é para apurar se houve crime ou não. Inclusive, eu não falo nem de crime, eu falo do dano ao erário para efeitos civis. Tá certo? Então, essa é a minha preocupação. O meu voto está bem claro sobre esse aspecto, e não é a questão de legitimidade de buscar... Para o ressarcimento. Para o ressarcimento. Saber se houve o dano ao erário. Eu vou insistir, agora eu vou com relação a essa matéria, porque, como mencionou a doutora Nadi, a gente teve a oportunidade de discutir bastante essa matéria. E minha posição é muito parecida com a do doutor Herbert, com relação à possibilidade de o Ministério Público executar acordos do Tribunal de Contas. Daí a importância de saber se a imputação de débito, esse é o termo usado pela Constituição, se a imputação de débito apurada pelo Tribunal de Contas já diz qual é o montante do valor. Porque eu acredito que quando o Tribunal de Contas... Estou com o voto aberto. O débito, ele apura qual foi o prejuízo ao erário. Então, nesse caso, tanto o STJ quanto o Supremo Tribunal Federal têm entendido que falta legitimidade ao Ministério Público para a propositura dessa ação. A legitimidade seria apenas do ente, seja o município, Estado ou União. Apesar de ter discordância com relação a essa matéria, quando
quando eu analisei nos acordos, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, faz referência a isso, ele se debruça sobre a sanção, que seria a multa. Mas, no final, o Supremo Tribunal Federal estendeu a decisão para a imputação de débito também, que seria um acordo transitado e julgado do Tribunal de Contas do Estado. Então, qual é a posição hoje? Eu vou esclarecer. Então, Esclarecer, Excelência. Pois não. Me perdoe, não é exatamente essa sua linha. Eu também adoto esse seu entendimento. A questão aqui é que com o promotor, na verdade, ele não apurou nada. O Tribunal de Contas é que mandou o material e no corpo técnico, inclusive não houve nem trânsito em julgado nesse caso, porque reabriram o prazo para a então prefeita recorrer da decisão lá dos órgãos internos do Tribunal de Contas. A questão é que, no processo do Tribunal de Contas, há uma notícia, a prova de que não houve prestação de contas da importância de R$130 mil, R$465, R$130.465 do município, certo? E também houve um pagamento do indivíduo de multa, que houve até um ressarcimento, que foi R$233. Mas a questão é, o promotor não apurou qual foi o destino que foi dado para R$130 mil do município, independentemente de trânsito em julgado. Ele tem que apurar se houve dano ao erário. Essa é uma atribuição nossa também. Agora, se fosse uma condenação do Tribunal de Contas, lógico, meus votos, já há algum tempo, eu abordo essa posição que o doutor José Alves e a doutora Nádia encontraram com relação à ilegitimidade do Ministério Público, que não é o caso. Estou sendo claro. Perfeito, doutor. Está bastante claro. Até essa questão da... Então, com relação à improbidade, realmente já previu. A questão de apurar se houve o dano ao erário, ok? Excelência, eu gostaria de pedir vista desse processo, é possível? É sim. Concedida a vista, então, do número 80 de ordem para a doutora Naide Pinheiro. Doutor Everton, a outra observação era do 98, é isso? É o 84. É simples 84. esse. É o número. Esse é um aforamento. O prefeito concedeu a enfiteuse aforamento, acho que no ano... Deixa eu ver o ano... deixa eu ver aqui. O promotor, 2012, certo? Aforamento. Município, acho que Florânia, São Vicente, Florânia. E aí, o que aconteceu? Ora, a enfiteuse acabou, o Código Civil acabou com a enfiteuse, com aforamento. Só existe hoje a enfiteuse aforamento com relação à terra da Marinha, que está prevista lá na Constituição Federal. O município não pode conceder carta de aforamento em enfiteuse. Então, o promotor, no caso, aqui de Florânia, ele buscou apenas, na investigação, ele concluiu que estava prescrito para fins de improbidade administrativa e não analisou, não buscou desfazer o ato de aforamento, que é ilegal, certo? Então, o meu voto é no sentido de não homologar, para que o promotor de justiça adote medidas judiciais visando tornar sem efeito o ato nulo de enfiteuse, aforamento do bem identificado no inquérito civil. Ok? Então, claro? Perfeito. Doutora Miriam, tem alguma observação ou divergência? Não, Excelência, uma observação. Os demais conselheiros, alguém tem alguma observação ou divergência, seja quanto ao 84, quanto aos demais? Não havendo, então, aprovados à unanimidade, nos termos do voto do relator, do 78 ao 98, excluído o 80, que foi pedido vista pela doutora Naide. Seguindo, então, com a pauta virtual, o conselho Braz Paulo é o relator, 99 a 111. Foi, Excelência. E o doutor Everton é o revisor. Doutor Braz tem observações? Desculpe. Nós já julgamos esses. Já. Chegamos ao item 6. Doutor
Doutor Fernando Vasconcelos é o relator, 112 a 142, e conselheiro Braz é o revisor. Doutor Fernando, tem observações? Bem, excelência. A primeira, com relação ao item 112, é um processo aqui, um arquivamento que eu não estou homologando, e também é bem simples. Trata-se de um arquivamento de um inquérito civil que foi instaurado para apurar possível poluição sonora em um bar lá em Mossoró. No decorrer desse inquérito civil, foi firmado um TAC com o proprietário do estabelecimento, através do qual o proprietário se comprometia a regularizar toda a situação do estabelecimento. Por quê? Porque, além da poluição sonora, constatou-se que o bar não tinha registro, não tinha licença ambiental, não tinha nenhuma, era um estabelecimento informal. Ocorre que, no mesmo procedimento, em uma audiência com o secretário que cuida da parte de meio ambiente lá de Mossoró, ficou esclarecido que o local onde esse estabelecimento estava, onde ele foi construído, era um local público, um terreno público, inclusive área verde. Aí isso foi um depoimento do próprio secretário lá de meio ambiente de Mossoró. Mesmo assim, o promotor, sem averiguar, né, a questão relativa ao espaço público irregularmente ocupado e também a própria suposta proibição de se construir naquele local, promoveu o arquivamento ao argumento de que tinha sido celebrado um TAC com o proprietário do bar e que nesse TAC o proprietário se comprometia em regularizar a situação. Ocorre que a forma como está redigida o TAC é impossível de ser cumprido, porque não depende do tomador do TAC. O município, ele não participou desse TAC e o registro que se tem é de que o local era área verde e não era passível de edificação. Então, diante disso, considerando que o TAC era absolutamente impossível de ser cumprido, porque não dependia do tomador, eu estou votando pela não homologação, né, e que é preciso retornar os autos para prosseguir a investigação no sentido de identificar, primeiro, se, de fato, o terreno é área não edificante, segundo, se é possível a concessão, né, por algum meio administrativo desse imóvel a terceiros, enfim, não é como o TAC que foi firmado ser cumprido, porque a parte, uma das partes que obrigatoriamente teria que participar dessa relação, que é o município de Mossoró, a quem pertence o terreno, não participou do TAC. Então, estou votando pela não homologação, para que se esclareça, né, se é do município, se for o caso, quais as providências que o município adotou para reintegrar da posse, né, do imóvel ocupado ilicitamente por particular, e se há essa restrição de natureza ambiental no local, e não se poder construir, não se poder edificar nada. Então, por esse motivo, eu estou não homologando o arquivamento, a promoção de arquivamento firmada pelo terceiro promotor da comarca de Mossoró. Doutor Braz, tem alguma observação a respeito desse caso, como revisor? Bem, eu tinha até, inclusive, antecipado, né, e adiantado minha divergência. Mas o próprio relator disse que ia retirar o processo. Não, esse é outro processo, Braz. Hã? Esse que eu me referi é outro. Esse é o 112. Então, você não vai continuar com esse destaque? Vai prosseguir e vai incluir esse? Não, é porque está em julgamento agora o 112. Ah, sei. Mas eu pensei que você ia prosseguir. Não, é porque eu passo a palavra para Vossa Excelência. Doutor Braz, para saber só com relação ao 112. Vossa Excelência, já que Vossa Excelência antecipou dizendo que ia retirar o processo, foi isso? Isso, mas eu ainda vou chegar lá. Não é.
Porque ele me passou a palavra, aí eu pensei que você tinha encerrado, desculpe. Não. Me devolvo Não, mas a com palavra. relação ao 112, não é isso? Doutor Braz, quanto ao 112... Não, com relação ao 112, não. Objeção nenhuma. Ah, ok. Ok. Doutor Fernando, entendi. Tem mais algum destaque? Bom, na verdade, o 115, que eu tinha, inclusive, lançado voto já aí pela homologação, e hoje, no grupo do Conselho, no WhatsApp, Braz colocou uma divergência e eu, naturalmente, fui rever, né, os argumentos dele e concordo, né, em parte com os argumentos, no ponto principal, que é a não homologação, né? Não sei se seria o caso, senhor presidente, eu poder antecipar meu voto oralmente e depois trazê-lo por escrito, ou se eu tenho que trazê-lo por escrito na próxima sessão. Eu penso Pode que não há sim. prejuízo, se os demais Pode conselheiros sim. concordarem. Bom, só para adiantar, então, para a gente não perder tempo, né, concordando em parte com a argumentação do conselheiro Dr. Braz, trata-se de uma promoção de arquivamento instaurado para apurar a falta, a ausência a um plantão médico de 2 médicos. Foram plantões em 2 dias diferentes, né? Um foi no dia 5/11 de 2015 e outro no dia 12/11 também de 2015. 2 médicos faltaram nessa data aos plantões. Posteriormente, ambos os médicos pediram exoneração dos seus cargos, né? Um deles pediu exoneração no dia 3/12, portanto, alguns dias após ao fato, e outro também pediu exoneração logo após ao fato, no dia 26/11. Os atos de exoneração de ambos, um foi publicado no dia 13/1, né, de 2016, cerca de um mês e pouco depois, a publicação no Diário Oficial, sem efeito retroativo, ou seja, a partir desta data, segundo a publicação, e a outra somente foi publicada no dia 30/8 de 2016, mas com efeito retroativo à data do pedido. Eu tinha, no primeiro momento, votado pela homologação do arquivamento, porque, de fato, eu não havia observado essa diferença entre a data da publicação do ato de exoneração e a data da efetiva exoneração, que foi retroativa, né? Então, ao meu ver, de fato, é necessário que o processo prossiga para que se esclareça se houve, ao meu ver, a investigação principal é verificar se houve pagamento entre a data da efetiva exoneração, né, do efeito retroativo dela, dia 3 de dezembro de 2015, até a data da publicação, que foi no dia 30 de agosto, né, de 2016. Isso porque, se tiver ocorrido pagamento, foi absolutamente de forma ilegal, já que a data da exoneração teve efeito retroativo a 3 de dezembro. Com relação à eventual improbidade administrativa ainda, embora de difícil comprovação a essa altura com relação ao prejuízo que essa ausência ao plantão teve, e se essa ausência foi ou não justificada, porque os médicos não foram ouvidos, e, obviamente, pode ter havido uma justificativa para essas ausências, ou ainda que não sejam, né, atos contumazes desses profissionais, né? Pode ser algo isolado na vida deles, e que o próprio regime jurídico único do Estado estabelece para esse tipo de falta a penalidade apenas de advertência, né? Na seara penal, não há notícia se foi averiguado, de alguma maneira, eventual omissão de socorro. Não consta nada disso no inquérito civil, se houve, se não houve. Mas o fato é que, na minha opinião, concordando com o revisor, não é caso
realmente ainda de homologação de arquivamento. Faz-se necessário que retornem os autos para que seja apurado se houve dispêndio de recursos com relação, principalmente, à médica, né, a doutora Michele, que a exoneração foi publicada cerca de quase 9 meses depois, aliás, mais de 9 meses e alguns dias, saber se houve pagamento nesse intervalo entre a exoneração e a publicação. Com relação a eventual processo disciplinar, me parece absolutamente prejudicado, seja pela exoneração, seja pela própria prescrição da eventual pena, já que não instaurado no período próprio, e me parece que há esse aspecto que pode ser facilmente investigado pelo promotor, né, relacionado a esse possível pagamento indevido a essa servidora. Ok? Então, com relação ao aspecto do prejuízo à população, deve também ser apurado, mas já reconhecendo aqui de difícil obtenção de provas, já que decorridos quase 5 anos da ausência desse plantão. Muito obrigado, doutor Fernando. Doutor Braz, tem alguma observação ou destaque quanto aos demais? Tendo em vista que já foi reajustado o voto do 115? Eu só quero dizer que eu não acho que não é suficiente, Excelência, retornar ao processo apenas para a verificação do que o relator, há pouco, sugeriu ou esclareceu. Porque, na verdade, o eventual, o potencial ato de improbidade ainda não prescreveu, não é isso? São 5 anos, não é isso? Na verdade, não está prescrito. Então, eu acho o seguinte, que... Isso. Não, Braz, a improbidade continua, Excelência. Não, então, está evidenciado a improbidade tanto do gestor como dos servidores, dos beneficiários, entendeu? Então, eu acho o seguinte, ficou muito claro que a tentativa, ou pelo menos o propósito da retroação ou da retroatividade dos efeitos da exoneração foi justamente para isentar, né, ou eximir os servidores um processo administrativo ou qualquer outras consequências legais. Foi muito evidenciado isso, entendeu? Então, eu acho que também tem que se apurar isso. E quando ele disse aí que, em relação ao médico, não houve retroatividade. Então, ele era, então, na verdade, ele cometeu essa falta grave. O médico, pelo menos, quanto a isso, não há dúvida, não é isso? Porque não, exatamente. Foi em 26 de janeiro que ele foi para exonerado, não é isso? Então, ele cometeu... Não, na verdade... Ele cometeu o ato, né? Isso. Então, na verdade... Esse não tem dúvida. Isso. Resta saber qual, a valoração que vai se dar esse fato. Você falou só em PAD aí, mas eu vejo que caberia até uma ação civil pública por uma improbidade. Bem, mas aí é um entendimento, né, pessoal, que eu se devolvendo ao colega promotor, ele analisará e firmará uma convicção. Agora, eu acho que não se limita apenas a saber se houve esse prejuízo erário, entendeu? Um recebimento indevido, né, uma percepção indevida de remuneração por esse tempo que ela já não era mais servidora, né, que decorreu 9 meses, não é isso? Que os efeitos retroativos a 9 meses antes da publicação do ato de exoneração. Se ela continuou percebendo, né, rendimento em função dessa pretensa, né, prestação desse serviço, evidentemente que ele é indevido. Essa vantagem, esse rendimento é indevido. Isso aí é claro, e é a preocupação essa do relator, eu entendo. Mas eu acho que não se limita ou não se restringe a isso, a questão. O meu voto, né, no sentido de se desenvolver, apurar a responsabilidade pela eventual probidade, tanto do gestor como dos servidores que foram beneficiados. Isso, Braz, eu concordo com Vossa Excelência. Quando a gente devolve o inquérito, obviamente que ele vai prosseguir, né, com todas as investigações. O que eu coloquei aqui com relação a isso é que o pedido de exoneração, né, foi feito depois da ausência ao plantão. Com relação à falta ao plantão, não resta dúvida que se concretizou e também a exoneração não ocorreu para camuflar essa falta. A exoneração está datada de data posterior à falta. Então, a falta existiu, foi comunicada ao Conselho de Saúde, foi comunicada ao Ministério Público, tá? E a exoneração ela é datada de data posterior à ausência
dos médicos ao plantão. Então, nesse ponto aí, não há que se falar de que houve uma fraude, digamos assim, para mascarar ou para retroagir a data anterior ao plantão. Plantão houve a falta funcional, não resta dúvida com relação a isso. Me parece que aí não tenho elementos para dizer, né? E também acho somente a investigação vai dizer se uma falta a um plantão médico caracteriza improbidade, eu acho exagerado se for apenas um plantão em que houve uma falha, que a gente não sabe por qual motivo foi também. A gente sabe que muitas vezes um médico está no plantão, sai para outro, uma sobrecarga de trabalho muito grande que esses profissionais têm, e isso vai ter que ser esclarecido. Né? Isso vai ter que ser esclarecido. Obviamente, se no decorrer dessa investigação houver, né, comprovação de falta dolosa, de que isso era habitual, de que existia um conluio entre gestor e os médicos, né, para faltar, aí sim pode evoluir para uma improbidade. Tá? De concreto mesmo, que a gente tem hoje uma falta a um plantão de cada médico, ou seja, um único plantão, e um pedido de exoneração depois dessa falta. Tá? Então, é o que a gente tem de concreto. Concordo com Vossa Excelência que tem que ser investigado tudo e, obviamente, sob a ótica de eventual improbidade também, porque não está prescrita ainda. Então, não há nenhuma discordância, não. Talvez eu não tenha me expressado de forma completa, mas acho que tem que ser investigado completamente tudo. Se houver, obviamente, prova de que houve, né, dolo, que houve má-fé, fraude, seja dos médicos, seja do gestor, aí só o futuro vai dizer, né, quando terminar a investigação. Perfeito. Ok. Entendi. Doutor, quanto aos demais conselheiros, tem algum questionamento ou observação dos itens 112 a 142? Não havendo, então, aprovados a unanimidade do chefe do relator, tendo em vista já o reajuste de voto do 115. Agora, o bloco 7 é o doutor José Alves, o relator, 143 a 181, e o revisor, doutor Fernando Vasconcelos. Doutor José Alves, tem destaques? Excelência, tenho verificando qual é o item aqui. Só um minutinho, por favor. É o 1, 2013, 22. A discussão que houve entre o doutor Fernando e o doutor Braz, uma discussão jurídica muito relevante, me prendeu a atenção. É o número 146 de ordem, é isso? 146, exatamente, pronto. Em relação a esse processo, eu estou votando pela homologação, mas faço, no final, uma observação. Ela saiu, não está presente. Mas, sim. Chegou. Eu estou presente, só estou com a câmera desligada. Mas eu digo assim, por último, eu voto pela homologação e digo assim, por último, considerando que o despacho determinando o cumprimento de diligências, conselheira Carla Campos Amigo, à época, foi proferida em 13 de janeiro de 2017, com os autos conclusos ao promotor de justiça de São Paulo, Potengi, em 31 de janeiro de 2017, portanto, há mais de 3 anos, tendo demorado mais de 3 anos para a adoção de providências conforme páginas tais, remeto cópia destes autos à Corregedoria Geral do Ministério Público para a adoção das providências que entender pertinentes. O que ocorreu foi o seguinte: quando esse processo veio inicialmente ao Conselho Superior, a relatora, a doutora Carla Mico, verificou que havia necessidade de alguns esclarecimentos com relação à promoção de equipamento. Se tinham sido adotadas algumas providências com relação ao que o promotor de justiça havia narrado. E o que aconteceu? O processo voltou para a promotoria em janeiro de 2017, poucos dias depois, no dia 13, que é o despacho. No dia 31 de janeiro de 2017, foi concluído um despacho de conclusão ao promotor de justiça, e apenas em abril desse ano é que veio um despacho do promotor mandando cumprir a diligência e remeteu para o Conselho. Eu estou encaminhando a Corregedoria para que analise, verifique o que aconteceu. Pode ter ocorrido algum problema com relação a essa matéria,
Mas me parece extremamente desarrazoado um conselheiro, em uma diligência, aguardar mais de 3 anos para uma resposta. Então, é essa a razão de estar encaminhando à Corregedoria Geral para que apoie. Pode ser que não tenha ocorrido nenhum problema, pode ser que tenha recusado, coisa encontrada, mas é importante, ao ver deste conselheiro, que fique esclarecido, até porque eu não gostaria de passar 3 anos para receber de volta um processo que eu requeri diligência. Então, é só esse esclarecimento. Eu já peço aqui a Felipe que encaminhe cópia imediatamente à Corregedoria. Viu, Felipe? É esse o esclarecimento, senhores. Pois não, doutor Zé Alves. Questiono a doutor Fernando se tem algum destaque com a observação do 143 a 181. Não, Excelência, esse acréscimo final aí, né, que o doutor Zé Alves, né, colocou aí, ele revela apenas, né, me parece também uma necessidade de nós, conselheiros, termos o controle. Porque a resolução 012, ela estabelece prazo, inclusive, para atendimento de nossas diligências, né? E fala, inclusive, há um dispositivo de que, não atendido, deve ser reiterada essa diligência e, em caso de não atendimento, comunicada à Corregedoria, né? Então, me parece que a gente precisa ter um controle mais rigoroso com relação a esse acompanhamento desse processo que a gente baixa em diligência, para justamente evitar que realmente é absurdo. 3 anos para voltar uma diligência que um conselheiro baixa, que deveria ser cumprida, né, em 30 dias ou 60 dias, se não me engano, segundo o regimento, mas no mais, nenhuma divergência. Só esclarecendo que essa diligência era apenas uma certidão da secretaria informando providências foram tomadas. Então, passa 3 anos e 3 meses apenas para emitir uma certidão pela secretaria. Só isso. Pois não, doutor Zé Alves. Dos demais conselheiros, do 143 a 181, tem destaques ou divergências? Não havendo, então, aprovados ou não, dados os termos do voto do relator. Conselheira Naide, 182 a 219, e o revisor é doutor Zé Alves. Doutora Naide, tem destaque do 182? Sem destaques, Excelência, sem destaque. Não, sem destaque. Tem destaque. Doutor Zé Alves, tem destaque? Nenhum destaque, Excelência. Demais conselheiros têm destaques, observações do 182 a 219. Não havendo, então, aprovados à unanimidade do termo do voto da relatora. Relator, conselheiro Silvio Dantas, 220 a 239, e a conselheira Naide, a revisora. Doutor Silvio, tem destaques? Tem sim, Excelência. Destaque no 226. Esse processo chegou ao Conselho, esse procedimento chegou ao Conselho porque teve um recurso, né, e o promotor se retratou. Mesmo assim, logo depois, quando arquivou, ele preferiu, não teve recurso novamente, mas ele preferiu enviar ao Conselho, né? Então, eu já tinha identificado um equívoco nessa homologação. A doutora Naide, né, ela chamou a atenção para o ponto que eu tinha identificado o equívoco e tinha pensado em analisar como recurso. Mas o fato é que tem uma retratação, né? Tem a primeira retratação e depois o promotor continuou com novas diligências e não houve uma segunda retratação. Então, de fato, o procedimento é um procedimento administrativo e o caso é de não conhecimento. Então, estou alterando o meu voto para não conhecimento ao invés de pela homologação. Por sugestão da minha... 226, não é isso? Isso, 226. 226, não é isso? Isso. Doutora Naide, tem alguma divergência? Não tem destaque, Excelência. Eu só queria esclarecimento. Tem destaque do 220, só um esclarecimento, por favor. 39. Só um esclarecimento. Inicialmente, o processo veio, ele veio como inquérito civil? Não, ele veio como procedimento administrativo, mas como houve um recurso. Tá? Teve uma primeira decisão de arquivamento do PA, do procedimento administrativo. Desta primeira decisão, foi interposto um recurso. O promotor deu continuidade, adotou outras diligências. Depois destas diligências, ele arquivou novamente. E aí, por precaução,
não teve mais recurso na segunda decisão de arquivamento do procedimento administrativo. Não teve mais recurso. Por precaução, ele enviou para apreciação do Conselho. E aí, de fato, né, eu penso, concordando com a doutora Naide, que não haveria essa necessidade, já que, quando houve o recurso, ele se retratou atendendo ao que estava sendo postulado no recurso. Ok? Excelência, é uma dúvida. Qual era o objeto desse inquérito civil? Fornecimento de medicamento. Ah, ok, é política pública mesmo, né, de saúde. Isso, Eu até fiquei na dúvida. Na verdade, era medicamento para uma pessoa, era um direito individual. Era aquele tipo... Situação, direito individual indisponível, né? Também tem esse... Bom, não sei se indisponível, bom. Mas eu até fiquei na dúvida no primeiro momento, quando eu identifiquei, né, essa questão, eu fiquei na dúvida no primeiro momento se não seria mesmo a apreciação do recurso, porque teve, de fato, o primeiro recurso, né? Mas houve a retratação, e aí a doutora Naide, ela foi bem enfática, e eu realmente concordo, nesse momento eu concordo plenamente com o argumento que, diante da primeira retratação, de fato, a hipótese é de não conhecimento, já que se trata de um procedimento administrativo, né, que o arquivamento não é submetido ao concurso. Perfeito. Questionam os demais conselheiros se 220 a 239 tem destaques ou divergências? 220 a 239. Não havendo, então, aprovados à unanimidade do chefe de voto do relator. Conselheira Daci Oliveira, processo 240 a 259. A relatora, a conselheira Vitória Selle. Doutora Daci Oliveira, tem destaque? Não, excelência. Sem destaque. Doutora Miriam, tem destaques ou divergências? Nenhum destaque, tem divergência, excelência. Sim. Do número 240 a 259, os demais conselheiros têm destaques ou divergências? Não havendo, então, aprovados à unanimidade do termos do voto da relatora. É incluída a pauta virtual, passamos a assuntos institucionais. Não tem nenhum assunto. Algum conselheiro tem algum assunto institucional que queira incluir na sessão? Não. Não havendo, então, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, pedindo a Deus que nos ajude, nos dê saúde, superação dessa fase difícil, dessa pandemia, e até a próxima sessão, que Deus nos permitir. Excelência, eu só Grande queria abraço. externar novamente meus agradecimentos a todos os conselheiros aqui presentes, e também me acostar aos votos, né, pelas pessoas falecidas. Agradeço a Felipe que faça esse registro. E quando eu falei, não deu tempo de externar isso. Obrigada.